Queria tratar sobre a reinfecção logo no início. Né? Logo no início eu queria falar sobre a reinfecção. Então, pessoal que funcionário liberal, né? Pessoal funcionário público, as pessoas que ficaram dentro de casa, o pessoal do lockdown, né? Que ficou dentro de casa, que não saíram, tomaram todos os cuidados, muitos deles se infectaram. Né? Tanto aqueles que estavam expostos na linha de frente, quanto aqueles que ficaram em casa, sem sair, tomando todos os cuidados, usando máscara, higienizando os alimentos que recebiam. A gente sabe que uma grande parte dessas pessoas também foi contaminada. E a pergunta que fica é a seguinte: sobre a reinfecção, né? Como é que isso se dá? Né? Quer dizer, uma pessoa que já pegou o Covid uma vez, ela está blindada para uma segunda infecção? Bom, a gente não podia começar melhor, tema quente, todo mundo perguntando, como você falou, Ítalo. E eu acho que inicialmente a gente tem que também ajustar aqui as nossas expectativas, né? A gente precisa entender que a verdade nesse momento ela tem um contorno de muitas dúvidas, né? E uma dessas dúvidas, sem dúvida nenhuma, é a reinfecção. Se você me perguntasse isso até setembro do ano passado, eu falaria que as pessoas estariam quase blindadas, porque a gente tinha dados até setembro do ano passado que era muito improvável que uma pessoa pegasse Covid 2 vezes. Mas isso, infelizmente, vem mudando, né? Então, hoje a gente sabe que uma pessoa que já pegou pode pegar de novo, principalmente aqui no Brasil, no contexto do surgimento de novas cepas, que a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Tá. Quando a gente fala de Covid, né, Guilherme, a gente está falando sobre uma virose, né, um vírus que faz uma infecção. E, claro, tanto o leigo quanto alguns colegas médicos, quando estão pensando em Covid, claro, vão se reportar à experiência anterior de outras viroses. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito o pessoal falar, tomando como exemplo, por exemplo, da dengue, né? Tem uma ideia geral de que uma segunda infecção da dengue é mais grave do que a primeira infecção da dengue. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E é claro, as projeções começam a ser feitas e muita gente tem se perguntado isso. Uma segunda infecção, uma reinfecção pelo Covid, ela tende a ser mais grave do que a primeira? Então, essa é uma pergunta também que mudou ao longo do tempo. E aí a gente tem que separar o joio do trigo. Geralmente, uma reinfecção, que como eu falei é muito rara, com a cepa antiga, com as cepas mais antigas, ela tende a ser uma infecção bem mais branda. Agora, quando a gente fala de uma cepa nova, essa cepa de Manaus, aí sim ela pode ser mais grave, ela é mais transmissível, né? A gente tem todo um tema, a gente vai ter todo um espaço para abordar isso, mas é importante a gente entender que depende do vírus que você está pegando, né? Então, vírus mais antigos tendem a ter reinfecção mais branda, vírus mais novos, mutantes, aí sim pode, não estou afirmando que vai ser mais grave, mas pode ser mais grave. Mas eu queria te dizer o seguinte, né? A gente aqui trouxe algumas notícias ruins, olha, pode ter reinfecção, a reinfecção pode ser mais grave, mas nem tudo é tão ruim assim. Eu queria te mostrar um artigo recente que foi publicado no Lancet que fala sobre a reinfecção. Então, aliás, pessoal, vocês podem aí acessar, apontar o teu celular para um QR Code que vocês vão cair no link e vão poder ler o artigo e ter todas as informações. Mas esse artigo que saiu agora em abril do Lancet, né, é para tentar dar números mesmo, sabe? Para tentar deixar de forma mais clara e objetiva qual é a chance de uma pessoa se reinfectar. Então, esse artigo mostra para a gente que, ao acompanhar cerca de 25 mil trabalhadores lá na Inglaterra... Um número bastante expressivo, né? 25 mil. Um número bastante expressivo. Eles dividiram essas pessoas em dois grupos. Um grupo que eles chamaram de grupo positivo, que é um grupo que já teve infecção ou detectada por PCR ou que tinha os anticorpos, o tal do IgG positivo, e um grupo determinado negativo. Tá. Então, não tinham anticorpos, nunca tinham tido PCR e nunca tinham sido infectados. E eles acompanharam esses pacientes, né, esses trabalhadores, melhor dizendo, ao longo de 7 meses. Eles viram que no grupo que já tinha tido a Covid, no grupo positivo, havia uma incidência de 7 para cada 100 mil em termos de reinfecção. E, ao comparar com outro grupo, o número foi de 52, 53 para 100 mil. Portanto, a chance de uma reinfecção lá na Inglaterra foi de 84% menor. Ou seja,
você tinha uma chance, 84% de chance menor de pegar de novo o vírus do que de pegar de uma primeira vez. Bom, a gente pode transportar isso aqui para o Brasil? Não sabemos, né? A gente precisa de mais estudos, a gente precisa entender como é que essas cepas que estão aqui se comportam, mas o dado que a gente tem é esse, e é um dado que eu considero positivo, né? Uma redução de risco de 84% se você já tiver entrado em contato com a doença. Claro, total. E aí, nesse artigo da Lancet, a gente vê ali falando sobre os anticorpos, né? E quando a gente vê anticorpos, a gente pensa na resposta imune. E uma pergunta vem à nossa cabeça, né? Então, a gente já teve familiar, né, que pegou Covid, pacientes que a gente tratou e acompanhou, que tiveram Covid. E a pergunta que vem na cabeça é a seguinte: quanto tempo depois de uma primeira infecção, em média, né, a pessoa pode ter uma segunda infecção? Existe esse dado? Existe o dado. E se você acompanhar o nosso raciocínio, eu costumo dizer e brincar, né, que a gente não tem uma pandemia, né? Aqui no Brasil é como se a gente tivesse duas epidemias. Uma com cepa antiga e uma com cepa nova. Antigamente, né, até também setembro, outubro do ano passado, era um critério de reinfecção 3 meses. Então, uma pessoa ela só poderia ser considerada para uma reinfecção 3 meses depois. Por quê? Porque a gente já sabia que você poderia ficar eliminando o vírus morto, né? Ou seja, você continuaria eliminando pedacinhos do vírus até 3 meses depois. Então, era comum uma pessoa fazer um PCR, né? Aquele swab, aquele cotonete, e 2, 3 semanas depois ainda está positivo. Isso não era reinfecção, era o vírus morto. Agora, com a cepa nova, tudo muda, né? Então, essa cepa é uma cepa diferente. Portanto, 1 semana, 2 dias, 3 dias, né, depois que você se infectou, se recuperou de uma primeira infecção, teoricamente você já poderia pegar essa nova infecção. Portanto, né, depende mais uma vez da cepa que a gente está falando, do tipo de vírus que a gente está falando. E o que a gente tem de dado é que cepas novas, mais mutantes, realmente podem fazer uma reinfecção, inclusive, mais rápido. Claro, não, dá para entender perfeitamente, né? Então, lá no estudo inglês, 25 mil trabalhadores, né? No grupo que já tinha sido contaminado uma primeira vez, 7 em cada 100 mil, né? A reinfecção. Aquele que nunca tinha sido contaminado, 53 em cada 100 mil, né? Ficou bastante claro. Então, né, em tese, né, pelos dados, pelos números, a chance de você ser reinfectado é 84% menor, né, do que você pegar aquele que nunca pegou. E aí, Guilherme, que vem uma outra pergunta que aparece sempre pra gente, né? Você deve receber essa pergunta também toda hora, que é a seguinte: olha, tudo bem, eu nunca peguei, né? Nunca testei positivo, não tive sintoma, e tem a vacina por aí, eu vou tomar a vacina, né? Ela vai ter um certo impacto em mim. E para aquelas pessoas que já tiveram Covid uma primeira vez? Quer dizer, essas pessoas já têm 84% de chance menor de contrair. Qual é o impacto da vacinação para a população que já testou positivo para o Covid? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda na literatura, né? A gente não sabe se uma pessoa que pega Covid, com as vacinas que a gente tem hoje em dia, a gente tem uma estimativa do quanto a gente pode prevenir reinfecção. O que a gente sabe é que as vacinas que a gente tem hoje em dia, elas atuam menos contra cepas mutantes, às vezes até 8 vezes menos, dependendo da vacina. Então, é uma pergunta em aberto, né? A gente não tem como prever ainda, mas certamente, né? Eu entendo que a gente vai precisar vacinar várias vezes para a gente poder sempre estar correndo atrás dessas cepas novas, né? Então, como na gripe, exatamente. Eu acho que essa é a tendência. Então, na medida que esse vírus é um vírus de RNA, altamente mutante, né? E aí, quem quiser entender essa explicação, vai lá na aula do GW, volta lá para poder assistir, porque a gente explica bastante isso. Mas, na medida em que esse vírus é um vírus altamente mutante, muito provavelmente cepas novas vão acontecer, e aí eu vou precisar estar vacinando sempre para poder proteger sempre a população. Tal, né? Você falou uma coisa muito certa, né? Esse programa que hoje é um programa de atualização, né? Um programa de atualização e de complemento, que aparece a partir de algumas dúvidas. E uma outra dúvida que apareceu bastante, né, foi a seguinte, Guilherme, né? Foi uma dúvida que aparece sobre os sintomas. Sobre os sintomas.
pelo que você está explicando, a gente parece que a gente está entendendo que existe uma epidemia, né, da primeira variante, uma segunda epidemia, como se fosse, né, da outra variante, né, da cepa nova. Já há uma observação que possa dizer para a gente o seguinte, olha, uma segunda infecção, ela tende a ser assintomática, ela pode ser assintomática, ela vai trazer os mesmos sintomas da infecção anterior. Como é que é o comportamento? A gente já tem dados que, né, que dê uma certa segurança para a gente em relação a isso? Sim. E aí, a gente já tem algumas descrições que são, assim, bastante convincentes, né? Tá. Eu falei aqui também na última aula que eu tinha um lema, que o lema era não duvide, é Covid. Qualquer sintoma poderia ser Covid. Mas também disse, né, que a gente poderia separar em 3 grupos principais de sintomas, né? Os sintomas mais respiratórios, os sintomas mais gastrointestinais e os sintomas mais dengue-like, que eu chamei, com mais dor no corpo, com mais dor nas juntas. Então, fica muito claro que nas reinfecções, principalmente pela cepa nova, há uma mudança de padrão. Quase a gente não vê mais, por exemplo, né, a perda de olfato e a perda de paladar, que eram tão comuns na primeira infecção. Agora a gente vê muito mais dor no corpo, dor nas juntas, né? Às vezes, o único sintoma é uma indisposição. E é por isso que essa cepa é considerada um pouquinho mais perigosa, porque ela não avisa muito, né? A primeira fase da infecção é uma fase que simplesmente, às vezes, pode ser um cansaço que você atribui a um treino que você fez, ou a um esforço que você tenha tido a mais no dia anterior, não valoriza tanto e acaba inflamando mais. Portanto, há uma mudança clara de padrão clínico, sim, né? E eu diria que as dores no corpo e uma fadiga caracterizam essa mudança. Tá, perfeito. Antes da gente entrar na cepa nova, que eu acho que é um tema bastante quente, todo mundo quer saber, né? É o seguinte, só para a gente finalizar esse tema da reinfecção, né, para a gente abordá-lo completamente, respondendo uma outra pergunta, que é a seguinte, olha, beleza, uma primeira reinfecção, né, até vai lá, né, como quem diz assim, um raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Agora, e sobre maior número de reinfecções? Quer dizer, será que existe algum grupo que tenha mais chance de se infectar 1, 2, 3, 4 vezes? A gente não tem esses relatos. Em tese é possível, né? Apesar da gente considerar assim uma pessoa que pegue 3, 4 vezes bastante azarada. Sim. Mas também depende da mutação do vírus, né? Eu acho a gente já tem 1 ano de pandemia, a gente já tem pelo menos uma cepa, uma estrutura viral, que é a primeira estrutura bem conhecida, e nessa estrutura as reinfecções já eram muito raras. Então, sim, uma segunda, terceira, quarta infecção com uma estrutura viral apenas, né? Eu estou chamando aqui de estrutura viral para a gente entender melhor, mas uma cepa apenas seria muito improvável, sim, mas isso depende muito da velocidade, da quantidade de mutações que o vírus vai sofrer.